Quero agradecer muito a presença de todos aí. Hoje nós estamos aqui no nosso almoço, uma parceria com a RGA. Vamos falar de um tema super importante, o impacto de testes genéticos em seguros de vida. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o Silas, presidente CVG. O Ronald Pumafat, CEO da RGA. Seja bem-vindo. Doutora Alma Vera, gerente sênior de subscrição da RGA, Latam. Ok. O doutor Ricardo de Lazaro Filho, cofundador e CEO do Laboratório Genera. O Longo Luiz Lombardi Júnior, diretor da Loja Cor. Hélio Pipoli Júnior, presidente do Conselho e próximo presidente da gestão da Conseg. João Marcelo dos Santos, presidente da NSP. Nosso companheiro aqui, Marcos Kobayashi, vice-presidente do CVG. Pode bater palma para todos aí, pessoal. Quero aproveitar e agradecer a presença de algumas autoridades, Edmil Fornazari, mentor do CCS, Osasco Região, Jéssica Alves de Mello, marketing da Treina Seg, Nilson Arelo Barbosa, diretor e secretário do CCS São Paulo, Paulo Menberg, diretor Ibracor, Pedro Barbato Filho, presidente da Câmara Cor, Afonso Fausto, presidente da SBSC, da Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro, e o Celso Paiva, reitor do Clube da Bolinha, também companheiros aí. Muito obrigado, pessoal. Agradeço também a imprensa de modo geral, que estão todos presentes aqui. Agradecemos muito a cobertura de vocês. Eu quero passar agora a palavra para o Silas. Silas, a palavra está contigo. Obrigado, pessoal. Oi? Agora foi. Bom, boa tarde, né? Obrigado pela presença de todos, é sempre um prazer. É o último evento técnico, mais técnico do ano nosso, então estamos caminhando já para o final do ano, né? Mais um ano. E o nosso próximo evento será a festa de final de ano, dia 29 de novembro, estão todos convidados, será um prazer recebê-los, tá bom? Bom, quero agradecer aqui, em princípio, ao Ronald e toda a sua equipe, né? Pela parceria e pelo compromisso aí de fazer essa apresentação, a todos os componentes da mesa também, aí sejam todos bem-vindos, né? E a doutora Alma, doutor Ricardo, que vão aí contribuir conosco também com um tema bastante relevante. Agradecer aí os fundadores e conselheiros presentes, né? O Dilmo Moreira, Bantim Moreira, que é o presidente do Conselho Consultivo, Paulo Menberg, que é fundador, conselheiro e diretor do Ibracor, está aí conosco também, o Ronaldo Megra, também conselheiro, e todos os diretores, né? O Kobayashi, que está aqui na mesa conosco, Marcos, Cláudio do Nascimento, Gustavo Toledo, César Augusto Cordeiro, Francisco Toledo, Joana Barros, o Márcio Braga, que estão aqui conosco. Faltou alguém? A Ana Flávia também está aí, é verdade que eu vi a Ana Flávia aí. Então, sejam todos bem-vindos aí. Antes da gente passar a palavra para a RGA, tem algumas informações importantes, né? A primeira é o seguinte, nós estamos lançando aqui, está aqui a Jéssica conosco, né? A Jéssica veio representar aqui a Treina Seg. O André Santos é uma pessoa bastante famosa aí no mercado, ele já está há muitos anos militando e fazendo, organizando os treinamentos, ministrando treinamentos, aulas, e já há um tempo que a gente vinha conversando de montar um curso à distância, né? Em parceria, e esse curso finalmente saiu. Digo finalmente porque nós tivemos aí, já era para ter saído um pouco antes, mas por algumas questões de tecnologia e tal, conseguimos organizar e teremos a primeira turma, então estão abertas as turmas, que é o treinamento de como vender seguro de vida. Então, um treinamento totalmente online, está disponível na página do CVG, está totalmente disponível aí para quem quiser fazer as suas inscrições. Então, seja seguradores, prestadores de serviços ou corretores, é um curso bastante
interessante, né? Eu mesmo fiz alguns testes, nós gostamos bastante, nós fizemos toda uma certificação, então, Jéssica, obrigado aí em nome do CVG pela parceria também com a Treinaseg, e acho que é um dos primeiros de muitos que nós vamos fazer para o futuro, tá bom? E só para a gente cumprir um protocolo aqui importante, né? Está aqui conosco o Luiz Longobardi, né? Junto com o Júlio Tucci, também está aí, representando a loja Cor. Nós vamos fazer então agora a entrega. A loja Cor está então se associando ao Clube Vida em Grupo de São Paulo. Então é um prazer, uma honra para nós. Então vamos fazer agora simbolicamente a entrega de uma placa como sócia benemérita e bem-vindo à Loja Cor, ao nosso quadro de parceiros, né? Sei que o Diogo não pôde estar aqui conosco, mas eu sei que a Loja Cor tem muito interesse em desenvolver também o mercado de seguro de pessoas, e eu vou tirar a palavra um pouquinho ali depois da placa, tá bom? Vamos lá, Luiz. Bom, conferimos a rede Loja Cor, corretora de seguros independentes, o título de sócia parceira por sua adesão ao quadro associativo do Clube Vida em Grupo de São Paulo em 1 de setembro de 2019. Então, seja bem-vindo à Loja Cor, pode aplaudir aqui, mais uma nova associada conosco. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre a Loja Cor. Primeiro de tudo, agradecer ao CVG São Paulo, ao Silas e a toda a diretoria o convite. Isso nos deixa muito feliz em participar do CVG, é uma entidade que agrega tanto valor no nosso mercado, né? Falar rapidamente sobre o que é a Loja Cor e o que a gente tem como propósito, né? A Loja Cor nasceu em 1986, em 96 no Paraná, como uma rede de corretoras independentes, né? Hoje nós estamos presentes em 22 estados, com 55 unidades de negócio, né? E agregamos embaixo da nossa estrutura mais de 1.000 corretores de seguros, né? Todos corretores habilitados, né? A nossa solução ela está baseada em 4 pilares estratégicos, que é acesso ao mercado, né? Hoje a rede conta com mais de 40 companhias de seguro, grande parte das seguradoras de benefício, vida, previdência e saúde estão conectadas com a gente, né? A gente empodera o corretor com soluções de tecnologia própria, que tem como objetivo fazer o corretor produzir mais e melhor, né? Um outro pilar estratégico é a parte de back-office operacional. O objetivo é tirar o trabalho do dia a dia do corretor, acelerando o potencial de venda da nossa rede. E treinamento, que eu acho que tem tudo a ver com o CVG, né, Silas? A gente tem um viés muito grande de capacitação junto à rede, né? A gente tem um trabalho incessante junto aos corretores, a diversificação de carteira, e a gente entende que a carteira de benefício, vida, saúde e previdência passa a ser, nesse momento do mercado, estratégico para os nossos corretores. Então, acho que essa parceria, essa associação com o CVG nos potencializa muito mais isso daí. Hoje a gente tem algo em torno de 300 mil clientes segurados, né, em diversos ramos de seguro, e com uma tendência muito grande de crescimento na parte de seguro de pessoas. Aqui em São Paulo, só para falar um pouco do nosso mercado, quem está inserido aqui hoje nesse momento, né, nós temos 8 unidades físicas distribuídas entre a capital e o interior. O Júlio Tucci é o responsável aqui pela unidade da capital paulista, e a gente concentra aqui no estado 170 corretores, né? O nosso propósito é ajudar o corretor a se proteger mais e melhor, e aí só explicando um pouco isso, mais é que a gente entende que o mercado está carente de proteção, o mercado está carente de soluções de seguro, e é a responsabilidade nossa, dos corretores de seguro, levar. E melhor, porque a gente acredita que o melhor canal de distribuição é o corretor de seguros, né? A gente tem certeza que o corretor tem um papel fundamental em levar essas soluções de seguros de benefícios para os clientes, tá? No mais, agradeço ao Silas aí a oportunidade. A gente pretende e vai estar presente aqui nos eventos do CVG. A gente pretende agregar o que puder dentro do clube para que possa sempre ser mais e melhor. Obrigado. Bom, só fazer uma menção também, o Júlio fez parte da nossa diretoria, né, Júlio? Muito tempo aí no CVG São Paulo, então é um prazer ter vocês. Tenho certeza que você vai colocar todas as possibilidades do CVG lá dentro da Loja Cor, junto com o Luiz aí. Bom,
Bom, vamos partir então para iniciar então aqui a nossa parte com a RGA. O evento é o CVG em parceria com a RGA, né? O tema é o impacto de testes genéticos em seguros de vida. Eu vou passar agora então para o Ronald fazer uma breve abertura e na sequência a doutora Alma primeiro, é isso? E doutor Ricardo primeiro, desculpa, e depois a doutora Alma fala na sequência, ok? Vamos lá, Ronald. Microfone. Como vai? Tudo bem? Muito obrigado a todos. Gosto muito para agradecer a CVG para esse convite, a segunda palestra, co-palestra, vamos fazer com CVG e RGA. Estou no Brasil desde 22, vejo meu grande amigo, diretor da CVG, Ronaldo Magna Ferreira, ele pode confirmar isto, obviamente. Sou um grande fã da CVG, adoro seu trabalho, ótimo almoço de confraternização que vocês fazem aqui. Lindo lugar, obviamente. E hoje quero fazer algumas palavras, minha opinião de vista atuarial, tá? Porque agora vai ter 2 médicos prestigiosos que vai falar hoje. Sempre dê um pouco de atenção, apresentar 2 médicos, tá? Mas hoje, assunto genético, não? Vou falar um pouco o que é RGA. RGA se chama em inglês Reinsurance Group of America e somos números 2 do mundo em seguros de vida e saúde, tá? Só fazemos vida e saúde mundialmente, tá? E hoje em dia, o Swiss Re número 1, o RGA número 2, Munich Re número 3, tá? Este foi recente, ano passado, subimos o ranking. Temos agora todos os escritórios do mundo, 36 escritórios do mundo. No Brasil, desde 16, abrimos em fevereiro. Ok? E nossa equipe aqui, basicamente, esse no Brasil, o top 5 lá, ficamos em São Paulo, capital. E também os nossos colegas, ficam embaixo lá, eles apoiam o Brasil e são dedicados para nossas causas, não? A Dr. Alma está lá, lado esquerdo lá. Lado direita, segunda da esquerda. Ok? Estamos muito felizes para ter ela aqui. Ela está no Brasil pelo menos 4 ou 5 vezes por ano. E está dedicada à causa. E hoje, basicamente, fazemos 3 coisas na vida, obviamente, não? Nós entregamos ferramentas globais, principalmente com subscrição, tá? Algumas coisas de informática também, administração. Nós queremos... Nossa intenção como seguradora é para fazer parcerias com nossos clientes, gano. Quando perdemos, choramos juntos, óbvio. E, finalmente, inteligência de mercado, não? E hoje em dia, é nossa intenção compartilhar um pouco de inteligência de mercado, não só do Dr. Alma, mas com o Dr. Ricardo, que está baseado em São Paulo, médico prestigioso e o grande cabeça de genéticos no Brasil. Tá? Então, como complementar que a RG sabe, com Brasil, Dr. Ricardo. E Dr. Alma fala que ela está aqui 4 vezes por ano. Esse é nosso escritório em São Paulo. E ela vem aqui com frequência para dar palestras, ambos no Rio e São Paulo, de temas bem complicados de subscrição, não? E essas listas aqui parecem complicadas, mas nós, RGA, nós podemos aceitar essas pessoas, tá? Como seguros. Isso se chama aceitação de risco facultativo. E quase ninguém sabe quando estou falando desse tema, porque somos os únicos que eu saiba no Brasil que podemos aceitar um caso de uma companhia no Brasil onde nem temos um contrato com eles. Muitas companhias, quando têm contrato, aceitam um cara complicado, cara com HIV, diabético, quem sabe. Mas nós podemos aceitar uma pessoa, fica à vontade, manda para nós, tá? Isso para nós é negócio de verdade. E, por exemplo, cada ano fazemos como 300 mil, pouco mais de 300 mil análises por ano de casos. Então, para nós, em negócios, core business para nós outros, em uma rama de negócios, aceitando riscos complicados. E quando você tem uma grande massa assim, obviamente, ótima linha de negócios. E nós celebramos, essa é uma propaganda de 2017, 2 anos atrás, nós chegamos a uma marca de 3 milhões de casos facultativos que já nós aceitamos, não? Temos idade de 43 anos, e nós aceitamos tantos negócios, para nós adoramos isto.
Então, para nós, esta coisa de genético vai mudar muito, não? Porque vai ter pessoas com testes genéticos e sabemos que vai ter problemas, ou vai ter uma grande chance de problemas. E o que fazer, não? Aceita ou não aceita, não? So, estamos bem atentos a esta novidade do mercado. E sempre falo uma coisa aqui, não? De risco, não? Qual desses representa um risco mesmo? Tem um cara lá do direito, fazendo sua paracaída aqui, e lá da esquerda caindo sem nada, não? O risco de verdade é o lado direito, não? Para a esquerda vai morrer, tá? E quando você sabe vai acontecer, não tem mais risco, ponto final, tá? E muita gente tem pouca preocupação de genético, porque é como adoro Jockey Club. Só eu vou lá cada fim de semana. E se já você sabe a ordem dos cavalos, não tem mais jeito, não? Seguros é incerteza. Com incerteza, tudo vai, não, seguros tem parte, não? Quando você não sabe, ótimo. Se você sabe, perde graça, não? Ok? So, basicamente, todo mundo acha genético, uau, vamos saber que vou viver 100 anos, outro cara 80, 70. Se todo mundo sabia isto, não vai ter mais seguros, para ser sincero. Todo mundo vai planejar exatamente quando vai morrer, não? Então, Dr. Alma e Dr. Ricardo vai falar desse genético, que é muito importante, para ser sincero, não? Mas não se preocupe, o genético não é o único risco, tá? Tem outros riscos enrolados lá, tá? Ok? Tem no bombeiros, tem futebol, tem petroleiros, helicóptero, avião privado, pessoas de música, tá? Então, vai ter risco, tá? Obviamente, genético vai mudar nossa indústria muito, mas ainda vai ter esses riscos que nós sabemos que existem, não? E nós somos muito capazes de encontrar novos riscos. Tem uma cara lá mandando um WhatsApp dirigindo, tá? Tem menina fazendo um selfie, tá? No hotel, não sei onde, tá? Tem os teenagers, os millennials fazendo vaping, o novo, vou fumar. Tem uma menina, esse é uma corrida, não sei como se chama em português, para mim é PQP, porque se chama Tough Mothers, e você tem que fazer muitos obstáculos, não? Tem no Brasil também. E esse menino está correndo pelo fogo aqui, tá? E finalmente temos nossos lindos e queridos patinete elétrico, não? Tá? Para mim, esse risco total, tá? So, o risco vai continuar, tá? Os genéticos vai ter um grande avanço, tá? Que vamos ouvir hoje. Mas, acredite-nos, somos bem capazes de encontrar outro jeito de visitar Einstein. Ok? Basicamente isto, tá? Agora vou apresentar o Dr. Ricardo, faz muitas perguntas, tá? E boa almoço também. Obrigado, Juan. Pode bater palma também. Eu vou... Deixa eu te apresentar. Bom, mas agora a prefeitura está regulamentando os patinetes, não vamos ter mais problemas, tá? Bom, vamos lá. Primeiro vai falar o Dr. Ricardo de Lázaro Filho, né? A nova era da genômica. Só um rápido currículo. Dr. Ricardo é cofundador e CEO do Laboratório Genera, médico formado pela Faculdade de Medicina da USP e farmacêutico bioquímico pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. É mestre em aconselhamento genético e genômica humana, doutorando em genética e biologia evolutiva pelo Instituto de Biociências da USP e docente da FGV na área de inovação em saúde. Então, seja bem-vindo, doutor Ricardo, fique à vontade com as suas palavras. Bom, uma boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite da CVG e da RGA. Eu vou falar um pouco de genética, que é algo que talvez nem todo mundo esteja tão familiarizado, mas a genética está influenciando cada um de vocês a cada momento, inclusive na refeição que vocês estão comendo agora, né? O metabolismo delas é influenciado pela genética individual de cada um. Eu vou tentar falar um pouquinho de onde a humanidade está e como que a sociedade está lidando com essas informações genéticas. Então, o sequenciamento do genoma humano, ele terminou, né, em 2001, tá? E foi um grande feito da humanidade, tanto que foi capa das duas principais revistas científicas do mundo. Mas o que é exatamente o sequenciamento do DNA humano, tá?
Então, eu vou voltar um pouco ao ensino médio e dar alguns conceitos básicos, tá? A doutora Alma depois vai aprofundar um pouco esses conceitos. Deixa eu ver. Mas, basicamente, tem as nossas células. A gente tem, então, trilhões de células no corpo, né? Dessas células, tem o núcleo e dentro do núcleo tem os cromossomos, que são os 23 pares de cromossomos, tá? O cromossomo ele é um enroladinho de uma molécula de DNA, que é formada principalmente por 4 bases, que é A, T, C e G, tá? E ele vai ali, ó, enroladinho, vai desenrolando e você consegue ler cada uma dessas sequências. Então aqui é G, aqui é T, aqui é C, aqui é A e assim por diante, tá? Só para vocês terem uma ideia da dimensão, são 3 bilhões de letrinhas, e se a gente for imprimir todas essas letrinhas, daria uma prateleira por pessoa, tá? E o que essas letrinhas têm a ver com o nosso dia a dia, com a nossa alimentação, com o nosso risco a doenças, tá? Acontece que essas letrinhas, elas são um manual de instrução do que o corpo vai produzir de proteína. E a proteína é tudo que o organismo faz. Então, a proteína são os receptores, são as enzimas, são a parte estrutural de musculatura. Então, toda essa parte que é produzida depois, ela tem como instrução o DNA. Tá? Então, acho que deu para entender um pouco o conceito e a importância do DNA. E o primeiro genoma, ele custou 3 bilhões de dólares para ser sequenciado. Se for repetir o segundo genoma, teria um custo de 100 milhões de dólares. E o preço, desde 2001, ele vem caindo numa velocidade mais rápido do que da própria lei de Moore, né? Então, ele vem caindo de uma maneira mais acelerada até do que até uma própria curva exponencial. Chegando agora a em torno de $1.000 e até menos, eu vou falar um pouquinho para frente. Em paralelo, né, cada vez mais pessoas vêm tendo o seu genoma sequenciado ou genotipado, tá? Estima-se que entre 2020 e 2025 toda a humanidade já tenha sido genotipado ou sequenciado, tá? Ou seja, cada um de nós. Quem que já teve o genoma sequenciado aqui? Olha, teve mais 2 pessoas, legal. Então, conforme eu vou fazendo essas palestras ao longo dos últimos anos, eu vou vendo cada vez mais pessoas vão levantando a mão e daqui a pouco toda a plateia vai estar levantando a mão. Em paralelo, a gente foi entendendo cada vez mais o que cada letrinha causava e como cada letrinha impactava na qualidade de vida, no risco de cada pessoa. Então, aqui mostra as publicações científicas também em escala logarítmica, crescendo de uma maneira bem acelerada no entendimento de genômica, medicina personalizada, entre outras áreas. Como que essas letrinhas mais ou menos são descobertas? Tá? Então, eu não vou entrar tanto na parte técnica, mas a gente vai e avalia várias dessas letrinhas que estão espalhadas em todos os cromossomos, e a gente separa, por exemplo, pessoas que têm um risco, pessoas que desenvolveram uma doença e pessoas que não desenvolveram. E a gente vai atribuindo, e para esse cálculo, vocês que trabalham com seguradora fariam muito melhor que a gente, mas a gente vai atribuindo qual que era o risco de cada uma dessas letrinhas para levar a tal condição. Então, aqui não dá para ver muito bem nos slides, mas tem as bolinhas aqui, bem de leve, e a bolinha, quanto mais alta, maior a correlação entre você ter essa variante genética e você desenvolver uma doença. Além disso, a gente foi entendendo que esses marcadores genéticos poderiam dizer a origem de cada pessoa, saber a ancestralidade disso. Isso até tem relação com o próprio risco, porque diferentes populações têm riscos diferentes de desenvolver cada doença. E a gente foi entendendo também que os riscos, as doenças, muitas vezes elas não só eram multifatoriais, ou seja, elas eram decorrentes de múltiplos fatores, como o próprio Ron mostrou, alguns riscos que a gente tem hoje em dia, mas dentro do próprio campo da genética, a gente viu que tinham mutações, variantes genéticas, que eram muito comuns e que elas individualmente davam um baixo risco, e tinham outras que eram mais raras, mas que ter essa mutação já levava a determinada doença. Tá? Então, aqui eu estou colocando como exemplo a parte de Alzheimer. Então, você ter uma mutação, por exemplo, em APOE, né, ela é relativamente comum. Muitos aqui podem ter essa alteração em APOE, e ela aumenta para um risco médio a chance de desenvolver Alzheimer. Né? Em compensação,
talvez nenhum de nós tenha uma mutação no gene APP, por exemplo, que se a pessoa tem, a chance de desenvolver Alzheimer é muito grande. Tá? A gente foi entendendo também como essas variantes genéticas impactam no metabolismo de medicamentos. Né? Já se sabia que algumas pessoas tomavam o mesmo tratamento e poderiam ter um tratamento eficiente, eficaz. Alguns não tinham um tratamento eficaz e outros poderiam até ter um efeito colateral grave. Tá? E a gente foi entendendo quais eram as letrinhas que levavam a isso. Tanto que lá nos Estados Unidos, por exemplo, 200 medicamentos já constam na bula informações de farmacogenética. Ou seja, se você tem determinado marcador genético, não tome esse medicamento, ou tome uma dose menor, ou tome uma dose maior. Tá? Isso já é realidade, isso vai ser cada vez mais realidade para a gente. E no meio de tudo isso, e pegando todas as informações que a ciência estava descobrindo, algumas empresas começaram a oferecer uma coisa totalmente inédita. Né? Não só o entendimento da genética era uma coisa nova, como elas começaram a oferecer para cada um, sem o auxílio de um médico, essas informações diretamente. São os exames Direct to Consumer. Tá? Então, como que funcionava? Esses exames começaram em 2004, mais ou menos. Em 2009, eu fiz o meu. Então, você comprava pela internet uma caixinha, tá? Você cuspia num tubinho, devolvia pelos correios, o laboratório analisava e depois de algumas semanas você tinha informações genéticas sobre você. Esse é o meu resultado de 2009, por exemplo. E ele falava que eu tinha uma chance 2 vezes maior do que a média, tá, de desenvolver psoríase. E realmente eu tenho um avô com psoríase. Falei, nossa, é uma informação relevante. Né? Em compensação, ele me dizia também que eu tinha uma chance aí de quase 40% a mais que a população normal de ter câncer de pulmão. Mas eu não fumo, eu não tenho histórico de câncer de pulmão, esse risco é real. O que eu faço com um risco desse? Tá? E começou uma discussão muito grande. Ele passava informações, por exemplo, da origem, da onde que vinham. Então eu vi que eu tenho 1% de indígena brasileiro, né? Achei isso bem interessante. E informações de uso de medicamento. Então, essa é uma informação interessante. Para alguns medicamentos, né, eu tenho uma chance normal, uma chance boa de ter um tratamento correto para depressão. Tá? E uma informação talvez mais importante é que para outros tipos de medicamento, eu tenho uma chance substancialmente aumentada de ter disfunção erétil com esses medicamentos. Né? Então, aos poucos, a gente vai se identificando que medicamentos tomar e que medicamentos não tomar. A realidade é que, apesar de várias discussões e problemas regulatórios lá nos Estados Unidos, o número de pessoas que já fizeram esses testes chegou, no início desse ano, em 26 milhões de pessoas. Tá? Estima-se que 1 em cada 30 adultos americanos já fez um teste desse. Né? Que mostra um pouco a curva que a gente teve, né? Uma aceleração muito grande, principalmente a partir de 2016, 2017. E além disso, esses exames estão ficando cada vez mais completos. Então, esse que eu mostrei, dos meus resultados, ele avaliava 1 milhão de pontos no DNA, que são os chamados SNPs. Tá? Que são pontos que geralmente são mais diferentes entre as pessoas. Tá? E agora, pelo mesmo preço que eu paguei há 10 anos atrás, eles estão oferecendo a análise do genoma completo. Ou seja, aquilo que no começo dos anos 2000 custava 100 milhões de dólares, hoje por 599 dólares nos Estados Unidos já é possível se fazer. Bom, eu vou agora entrar um pouquinho na Genera. A gente um laboratório, foi o primeiro laboratório com esse foco em oferecer exames Direct to Consumer. Tá? A empresa foi fundada em 2010, enquanto eu estava na graduação de medicina ainda. A gente teve um crescimento orgânico, então a gente chegou a analisar mais de 100 mil pessoas nesses últimos 10 anos. A gente tem unidades nas principais cidades do país, né, um time de 70 pessoas. E esse ano a gente teve uma aquisição parcial da DASA. Então hoje a gente faz parte, é uma marca do grupo DASA. E a Genera é a única empresa brasileira que tem uma plataforma semelhante a essas que são vendidas lá fora, de exames genéticos direto ao consumidor. Então essa
é a plataforma. Quem quiser depois pode entrar em descubra.genera.com.br para olhar como funciona, né, a nossa plataforma. Então a gente tem resultados de ancestralidade, resultados de nutrição, para ver se a pessoa tem uma deficiência de determinada vitamina, se tem uma intolerância à lactose, uma sensibilidade à cafeína, coisas do dia a dia, de bem-estar mesmo. A gente tem painéis painéis fit, que são focados em atividade física, esportes, né, skin, cuidado à pele, envelhecimento, e aqui, por exemplo, são algumas das análises que a gente faz do envelhecimento. Então, a gente consegue atribuir um risco, por exemplo, da pessoa desenvolver calvície, densidade óssea, deficiência de vitamina D, que é um ponto importante, né? Risco obesidade, o fotoenvelhecimento, comprimento de telômeros, que são as pontinhas do DNA, que estão bastante ligadas ao envelhecimento mesmo. Então, ao longo dos anos, essas pontinhas do DNA, como se fossem pontinhas de cadarço, elas vão reduzindo, né? E a célula vai perdendo o efeito, né? E isso tudo está sendo já comercializado. Então, para vocês terem uma ideia de como isso já está acessível, né? Todo esse pacote de exames ele é vendido hoje por R$ 498. Tá? Então, é uma coisa que está extremamente acessível, que a gente está vendo um número de centenas de pessoas já fazendo esse exame conosco, e provavelmente uma grande parte da população brasileira vai ter essas análises daqui a alguns anos. Mas o que realmente isso, né, o saber esse resultado impacta na vida individual de cada pessoa, né? Para saber aqui, quem que gostaria de saber o seu risco para Alzheimer? Aqui o pessoal é diferente, o grupo, né? Então, todo mundo aqui quer realmente saber qual que seria o risco, né? E realmente muita gente ela não quer saber, ela tem medo de saber, acha que vai ficar ansiosa, né? Então, tem alguns estudos, a ciência está tentando entender qual que é o impacto disso na vida das pessoas, tá? Então, a doutora Alma vai falar com muito mais detalhe do impacto no ramo de seguradora, mas esse é um estudo interessante que ele viu justamente esse risco de desenvolver Alzheimer, tá? Então, ele analisou um componente genético e estipulou o risco de algumas pessoas. E ele mediu primeiro aqui um parâmetro de estresse. Então, ele viu que depois de um ano, o nível de estresse em saber o resultado, não importa se era um resultado de baixo risco ou um resultado de alto risco, não mudou, tá? Em compensação, houve um aumento na busca por seguros de saúde, tá? Em pessoas que têm maior risco de desenvolver Alzheimer, essa barrinha verde. Uma diminuição no risco de busca por seguro de vida, em quem tem uma maior chance de desenvolver Alzheimer. E mais expressivo ainda, é um aumento grande do risco desse Lifetime Care Insurance, né? Que é um tipo de seguro, vocês devem saber melhor do que eu, mas que é feito muito no Canadá e nos Estados Unidos para cuidados em casa de long-term care. Tá? E outros estudos, eles vêm tentando medir, mas parece que realmente a ansiedade é algo que não altera muito. Mas nesse estudo, por exemplo, ele viu que as pessoas que têm um risco maior de alguns componentes, de alguns transtornos e distúrbios mais de dislipidemia e metabólitos, não mudaram, por exemplo, a ingestão de gordura e nem aumentaram muito exercício. Então, as pessoas, mesmo sabendo o risco, nem todas, em geral, poucas realmente mudam o seu hábito, segundo esse estudo. Tá? Isso não está tão bem definido. Esse outro estudo, por exemplo, mostra que os consumidores que sabiam do risco, eles tentaram ter um behavior, um comportamento de saúde melhor. Tá? Então, assim, isso não está muito bem claro. Qual que é o impacto, tanto em relação ao cuidado da pessoa, quanto o impacto das decisões dela em busca de seguro ou outras questões da vida. E, bom, independentemente dos impactos disso, o impacto na sociedade ele vem sendo muito grande. Tá? E vai ser cada vez maior nos próximos anos. Então, para a gente ter uma ideia, né, o número de medicamentos que atualmente tem
ele pode avaliar o perfil genético da pessoa para dizer qual que é o melhor tratamento. Hoje, 42% das drogas no mercado já tem essa possibilidade, sendo 73% das drogas de câncer, né? Então, hoje, quando você toma uma droga, tem uma chance de 42% dessa droga já ter uma informação que ela pode ser melhor ou não ser melhor para você, tá? Medicamentos biológicos produzidos a partir da informação genética, entre os 10 mais vendidos nos Estados Unidos, em 2000 não tinha nenhum que tinha sido desenvolvido a partir da informação genética, né? Em 2010, um dos 10 medicamentos mais vendidos, e em 2017, 7 dos 10 medicamentos mais vendidos usavam informações genéticas, tá? E toda a parte de terapia gênica. Então, a gente está vendo não só como que as drogas atuais interagem com o corpo e o metabolismo de cada pessoa, como fazendo realmente tratamentos, terapias gênicas que sejam por CRISPR, seja por terapias virais ou DNA livre circulante, seja o que for. Assim, a gente vai desenhar mesmo o tratamento individual das pessoas, tá? Isso está chegando e isso já é realidade para algumas doenças. Então, por fim, né, a gente hoje está entrando numa nova medicina que vai usar dados genômicos de transcriptoma, proteoma, metaboloma, microbioma, que são os organismos que estão na nossa pele, nosso trato gastrointestinal, epigenética, que a doutora Alma vai falar um pouquinho, sem contar toda a questão de exames de imagem, biosensores, como o Apple Watch, as pulseiras da Fitbit, etc. E a gente vai entrar numa área que a gente chama que é a medicina 4P, né? Que é uma medicina preventiva, preditiva, personalizada e participativa. Então, a gente vai saber qual que são os riscos das pessoas, a gente vai conseguir prevenir esses riscos de uma maneira mais individualizada e vai ser mais participativa. As pessoas vão ter um entendimento maior do que elas estão fazendo e qual que é o impacto de cada coisa na saúde, tá? Por fim, eu termino, deixar o meu e-mail, aqui é a parte do nosso laboratório, que fica dentro do Centro de Inovação lá na USP. E muito obrigado, gente. Obrigado, doutor Ricardo, pela sua participação, muito bom. A doutora Alma ingressou na RGA México em janeiro de 2015 e atualmente é subscritora no segmento de vida individual para a América Latina. Ela já exerceu a função de médica responsável na Secretaria de Saúde da Cidade do México, concluiu seus estudos em medicina no Instituto de Tecnologia e Ensino Superior de Monte Rey. Então, seja bem-vinda, doutora Alma, fique à vontade aí. A palavra é sua. Obrigado. Obrigada pelo convite. Agora, escutamos um pouco da genética, que é um tema muito interessante, para a gente poder falar disso o dia inteiro. Mas o importante é como que nosso setor vai ver se afetado com essas novas tecnologias. Então, o que eu vou falar um pouquinho hoje é a revolução genética e o que isso significa para as seguradoras. Onde que a gente vai buscar as informações genéticas, como a gente vai usar e o que está acontecendo no mundo inteiro. Porque já tem países que eles estão usando algumas dessas informações e aplicando dentro dos seguros de vida e de saúde. Que eu vou falar um pouco de genética e seguros, antisseleção, que esse foi o primeiro passo onde a gente começou a fazer pesquisa, foi com a antisseleção. A diferença de informações que vamos ter agora com os propostos segurados. Vou falar da epigenética e ao final das iniciativas que na genética que tem a RGA. Por que é importante estudar a genética para seguros? Porque é uma tecnologia que está avançando muito rápido. 10 anos atrás, ninguém pensava que a gente conseguiria fazer o que a gente está fazendo hoje, no campo da genética. O teste genético está se tornando mais comum, como o doutor Ricardo falou, o preço está baixando, disponibilizando para mais pessoas que estão agora fazendo testes genéticos. É muito mais fácil fazer, você recebe em sua casa, você manda e tem as informações. O ambiente regulatório é muito complexo. Lá fora, nos Estados Unidos, no Canadá, onde os testes genéticos estão se tornando muito comuns, o ambiente regulatório está também sendo bem complexo. Ele está muito relacionado com o manejo com os dados, tem que ser muito sensíveis com o que você vai usar essas informações, como vai armazenar, como vai dar para as pessoas.
precisa pensar em antisseleção. Agora, a diferença das informações que as pessoas têm, as pessoas falam para as seguradoras, não vai ser maior, porque elas vão conhecer mais de sua saúde, das probabilidades que eles têm de desenvolver uma doença. Então, a brecha ou a gap que temos com o segurado vai crescer. Os produtos de seguros, novos produtos estão sendo desenvolvidos. Podem utilizar informações genéticas, mas temos que saber como que a gente vai conseguir usar essas informações para nossos produtos, aplicar nossos produtos e para ajudar também as pessoas e sim comprometer a companhia ou a firma que nós representamos. Onde que a genética vai impactar nos seguros, como eu já falei, a subscrição, quando é permitido, porque vamos falar de frente, que é por questões de discriminação, eles não vamos conseguir nem usar todas essas informações genéticas na subscrição. Uma estratificação de risco aprimorada, a subscrição dinâmica, vamos poder atrair candidatos mais saudáveis, vamos poder ajudar as pessoas a ter um estilo de vida mais saudável, baseado nas suas informações genéticas. Post-emissão, um benefício de bem-estar, de wellness, motivar comportamento saudável nas pessoas, e um benefício para empregados também, que algumas companhias que estão fazendo, estão oferecendo fazer testes genéticos, mas não no momento, mas depois da emissão da pólice, para ter um programa de wellness, porque eles também oferecem acompanhamento genético, acompanhamento de dieta, de exercício, para eles terem um melhor estilo de vida. E para os sinistros podem oferecer testes genômicos para estratificar os tumores, nos sinistros de câncer. Está usando também. Mas que existe? Como que nós conhecemos a antisseleção? Existem muitas pesquisas, tá? Que é relação à antisseleção, o comportamento das pessoas quando elas conhecem informações desfavoráveis em seus testes genéticos. Tem pesquisas de Alzheimer, de Huntington's, e essa está sugerindo uma ampla gama de resultados. Que é o problema dessas pesquisas? É que têm que fazer muitas suposições. Elas têm que fazer suposições sobre o comportamento das pessoas para a compra de seguros, para a compra de cobertura, e tem que fazer uma suposição da probabilidade da doença, o impacto que vai ter, porque não só a probabilidade da doença, mas a probabilidade de que a doença chegue para um sinistro. Então, são muitas suposições nesses estudos, mas eles estão encontrando, por exemplo, para essa doença de Huntington, que são, como o Dr. Carl falou, que são doenças onde ter a mutação provavelmente vai levar para a doença. Tem 2 vezes mais chances de comprar um seguro de longo prazo se tiver a fundação do gene para a doença de Huntington. Para a doença de Alzheimer, 5 a 6 vezes mais chances de comprar um seguro de longo prazo quando eles têm uma mutação no gene do Alzheimer. Esse estudo da SOA, estudou como que isso vai impactar o desconhecimento dos testes genéticos para impactar nos sinistros inseguros. E eles encontraram que quando a gente não conhece o resultado dos testes genéticos, os custos do sinistro vão aumentar 4 a 8%. Isso incrementa para 5 até 10% quando a gente não só não conhece os resultados dos testes genéticos, mas não conhece o histórico familiar. Tem países, como na Grã-Bretanha, onde você já nem consegue usar o histórico familiar. Isso por causa da discriminação, porque eles falam, se você já tem uma coisa, você nasceu com essa coisa, você não pode ser discriminado no seguro por alguma coisa que você não está controlando. No aumento na Austrália, eles falam que o custo dos sinistros, quando desconhecemos o resultado dos testes genéticos, é de 1 a 17,5, dependendo do tipo de testes que se façam em cada país, para o produto de doenças graves. Então, essa vai ser a grande diferença, que as pessoas nem vão estar obrigadas para falar que eles fizeram o teste genético e os resultados. E, por exemplo, países como o Canadá, onde a regulação está sendo muito específica para falar que ainda você já tem as informações, o proponente fale que ele fez, ele manda os resultados, e você está vindo no momento da subscrição, não pode usar, tem que ignorar essas informações para a emissão da pólice.
Então, é muito complexo, porque você vai conhecer que se uma pessoa tem alguma coisa que é negativa, mas não vai conseguir usar. Essa é uma colaboração que está fazendo a RGA com o King's College em London, que é, na Grã-Bretanha eles têm uma base de dados, onde eles fizeram, porque estão fazendo medicina de precisão. Nessa base de dados, eles fizeram testes genéticos para a população geral. Eles têm agora o risco poligênico, tem alguns outros dados relacionados com a genética e o risco de desenvolver doença. A RGA está financiando um estudo, uma pesquisa, onde estamos tentando saber qual é a importância do acesso, ou a falta do acesso, para essas informações. Todos os estudos estão sendo baixos as regulamentações do Biobank Access, e o compromisso é que esse resultado possa ser disponibilizado para mais pessoas e mais pesquisas. Eles já têm esse compromisso, não pode ficar só com informação. Ainda é difícil saber o impacto do risco poligênico nos seguros, mas eles estão descobrindo que nossa subscrição tradicional pode estar não avaliando pessoas com alto risco poligênico. Não pode estar avaliando pessoas que têm um risco, com as perguntas e os testes que a gente está fazendo, está deixando de lado algumas pessoas que podem estar com mais risco para ser. Então, vamos poder incorporar a subscrição. Ainda é uma coisa que não sabemos, está sendo discutido. Nesse estudo que foi feito pela RGA no Hong Kong, eles fizeram o risco poligênico para câncer de mama. E eles colocaram no percentil, dependendo do risco. Eles encontraram que as pessoas tinham um aumento de 12,6% na incidência de câncer de mama dos grupos de menos risco contra os grupos de mais risco. Mas também que os grupos com mais risco tinham mais vontade de procurar um seguro. Então, ao final, a porcentagem das pessoas que têm um risco alto e que procuram um seguro começa a ficar mais alto que na população geral. Então, é uma realidade que a pessoa que tem uma mutação, que tem um problema, nem sempre vai mudar seu estilo de vida para melhorar, mas vai procurar um seguro. Eles vão se antecipar. Que é o que a gente tem que avaliar antes com os testes genéticos para antisseleção, para considerar na seleção de risco. Temos as premissas científicas, a prevalência das doenças, que é uma doença comum, não é comum, quantas pessoas vão desenvolver essa doença, porque também está falando que separa doenças que são muito esquisitas, não são doenças muito comuns. A penetrância das variantes das doenças, se ter uma alteração no DNA, vai levar a desenvolver a doença. A probabilidade da doença de levar ao sinistro, se a doença é fatal ou não, vai ser uma doença fatal. E a sobreposição com a subscrição existente. Quantas das pessoas que vamos se encontrar com os testes genéticos já estamos se encontrando com o uso da subscrição existente, com o histórico familiar, com as perguntas que já fazemos. A isso vamos adicionar as premissas comportamentais, a taxa de teste, quantas pessoas vão fazer os testes, ou quantas pessoas vão procurar um seguro, o limite de capital, porque se você tem o risco de desenvolver uma doença, que você sabe que a longo prazo vai levar para para a morte, você vai procurar um capital muito mais alto, e as taxas de cancelamento. Mas essas ainda são suposições, ainda são coisas que a gente está pensando. Tá? E ao final, assim que vamos avaliar o risco. E isso vai ter um impacto direto na precificação dos produtos. Porque se você não conhece as informações e você está pensando que muitas pessoas estão fazendo o teste, ao final, o que você vai ter que fazer vai ser aumentar o preço do produto para assumir esse risco.
Mudando um pouco de tema, quais são as informações que a gente vai conseguir usar para avaliar, para precificar os produtos? Uma dessas é a epigenética. A epigenética são as modificações, como o doutor Ricardo falou, aqui é o DNA, e são modificações, mas não são modificações nas bases, nas letrinhas que ele falou, não. Estas são umas modificações na expressão dos genes, que são causadas por diversos fatores externos e elas começam para mudar o DNA. Quais são esses fatores? Pois são problemas dentro do útero, a dieta, a nutrição, a exposição de químicos, exercício, estresse, depressão, fatores psicológicos, doenças crônicas, exposições virais. São outro tipo de modificações e eles vão dar a diferença entre a sua idade cronológica, que é a idade que a gente usa agora para fazer a precificação, e a idade biológica, que é a idade que seu DNA está demonstrando. É assim que vamos fazer uma diferença das pessoas, vamos ter um risco real, porque agora que é uma pessoa de 20 anos que tem um estilo de vida ruim, pode ter sua mortalidade pode ser muito maior que a pessoa que tem um bom estilo de vida. Com isso, essa tecnologia vai permitir a gente conhecer a idade biológica ou a idade real das pessoas. E tem pesquisa que fala que tem maior impacto a idade biológica que os riscos já conhecidos. Se é fumante, se é gordinho, o risco já conhecido tem mais impacto na mortalidade, conhecer essa idade biológica que o que estamos avaliando agora para fazer a estratificação do risco. Nesse gráfico, você pode ver, aqui embaixo você tem a idade cronológica, e aqui tem a supervivência, e a diferença nesse gráfico fala de ser uma idade baixa de metilação, que vai em relação à epigenética e às modificações que eu já falei, e isso é uma idade alta de metilação. Se você vê a diferença da supervivência, é grande. E acho que é um impacto muito importante para um seguro. Já tem companhias nos Estados Unidos que eles estão oferecendo um teste epigenético para as pessoas que já têm um seguro, principalmente para fazer pesquisa, porque aí não precisamos de mais pesquisa, precisamos de mais investigação, para saber o uso real que vamos dar para esse tipo de tecnologia. Agora, o teste epigenético vai seguir as mesmas regulações do teste genético? Não sabemos. Ninguém fez essa pergunta ainda. Algumas pessoas falam que não, porque não é uma coisa com que você já nasce, é uma coisa que você se envolve. Então, tem uma visão diferente que o teste genético. Mas vamos ver. Vai ser uma ferramenta de subscrição, quando que eles vão permitir. Vai ser uma melhor estratificação do risco, com que eu já falei, esse é o melhor preditor da mortalidade, que os riscos já conhecidos, os fatores de risco já conhecidos. E pode ter uma análise comportamental. E também podemos promover dentro das pessoas um estilo de vida melhor. Podemos oferecer, que também está sendo feito, como um programa de bem-estar, um benefício para as pessoas. Antes da subscrição, depois da emissão da pólice, você pode oferecer para as pessoas. Como que vamos usar isso? Ainda estamos descobrindo. Nos seguros de saúde, alguns seguros de saúde já estão cobrando testes genéticos, as pessoas começam a pedir. Curiosamente, os testes lançados no mercado não se correlacionam com os testes pagados pelos planos de saúde. Os testes que as pessoas mais pedem no plano de saúde são o teste pré-natal, o teste de câncer hereditário ou do tratamento oncológico. Eles cobrem 90% dos testes que estão sendo pagados pelos planos de saúde. Então, é o futuro, conhecer esses testes que não são os testes novos, os testes mais feitos, os que estão sendo cobertos. Mas as pessoas começam a pedir, os médicos começam a pedir, fazer o teste genético. E as terapias novas, essas terapias que são muito caras, mas que mais companhias estão começando a ver o benefício de cobrar
Essa que foi a primeira terapia genética aprovada pela FDA em 2017. É para uma genética para uma forma rara de perda da visão. Essa terapia tem um custo de $850 mil. É feita uma vez, mas ainda o resultado é incerto. Ninguém sabe se o resultado é para sempre ou se vai precisar de alguma terapia adicional. Mas essa terapia Zolgensma é uma nova terapia que foi desenvolvida para uma distrofia muscular. As companhias dos Estados Unidos, a companhia Cigna, ela está começando a cobrir. Porque eles acharam que o custo da terapia por ano para a distrofia muscular era de $400 mil. Em 10 anos, eles tinham pagado $4 milhões para uma pessoa. Com essa terapia tem um custo de $2 milhões, mas você faz uma só vez. Na outra terapia, se você para, o tratamento para também. Essa não tem que fazer de novo. O que o laboratório está oferecendo é só pagar se você tiver resultado. Então, em 4 anos, ele também oferece parcelar a 5 anos para fazer o pagamento da terapia. Ao final, o custo inicial é maior, mas o custo final vai ser menor. Mesma coisa acontece com a farmacogenômica. Com a farmacogenômica, o custo inicial é maior, mas ele já não tem esses problemas, alguns problemas de terapias que não funcionam, ou tem algum efeito adverso, ou tem alguma coisa. Eles estão evitando esse tipo de situações. Eles estão incrementando o custo inicial, mas pensando no longo prazo. Então, já tem companhias que estão cobrindo isso nos Estados Unidos, e é o futuro, ok? E quais são as iniciativas da RGA, o que estamos fazendo na RGA para a genética? Começar com apresentações internas e externas. Esse paper, Genetics and Insurance, foi publicado em abril de 2019. Tem representação em associações do setor dos seguros. A semana passada foi anunciada uma criação de um grupo de colaboração em genética para começar a fazer pesquisa, porque nós temos que criar um balanço entre as coisas negativas, que já tem os problemas de antisseleção, e as coisas positivas, que é acompanhamento genômico, genético, que é os programas de wellness. Então, você está criando a ideia de produtos e a publicação de artigos. A RGA-X é uma parte da RGA que é encarregada do desenvolvimento de novos produtos e inovação. E a gente está fazendo, tentar fazer um balanço entre como que agora está o sistema regulatório e os descobrimentos novos. E a consideração dentro desse grupo, temos a RGA-X, os diretores médicos, os desenvolvedores de negócios e os atuários, todos trabalhando em conjunto para criar uma solução, para poder utilizar, para poder fazer uso da ferramenta que é a genética, e atender não só isso, mas necessidades comerciais. Porque sabemos que os clientes estão procurando, estão perguntando, estão querendo ter alguma solução para essas tecnologias. Em resumo, a genética é um grande negócio. A pesquisa está progredindo rapidamente. Tá? Está sendo muito rápido o desenvolvimento dessas tecnologias. Tem um impacto crescente na medicina clínica. A medicina clínica vai mudar nos próximos 5, 10 anos com essas tecnologias. O ambiente regulatório é muito complexo, e é mais complexo quando nós tentamos usar nesse setor dos seguros. E tem desafios para as seguradoras, mas também tem muitas oportunidades. Também temos a oportunidade de nos ajudar as pessoas para levar um melhor estilo de vida, baseado em suas informações genéticas. Com isso, vai impactar positivamente nosso setor, porque se temos pessoas que vivem mais saudáveis, vamos ter também menos sinistros e menos problemas. Estamos prontos para abraçar a mudança? Muito obrigada ao Fórum da Cidade do México.
Muito obrigado, doutora. Você pode voltar, retornar aqui, ó. Muito obrigado por tudo, sua atenção. Eu aprendi bastante coisas hoje de vocês. Aprendi que é muito comum nos Estados Unidos, o Dr. Ricardo fala que tem 26 milhões de pessoas, tá? Que já fez um teste desse genético. Aprendi também que nessa sala tem um monte de gente que tem muita curiosidade desse teste genético. O Dr. Ricardo fala que os preços começam desde R$100 para um teste de lactose, não? Tá? E vai para cima, tá? Então, não estou ganhando comissão, não se preocupe, tá? Uma coisa que estamos fazendo no México e vai lançar em janeiro é um programa para pessoas que têm diabéticos, não? Porque a realidade no Brasil, pelo menos entre 10 e 12% de pessoas no Brasil têm diabético, não? 1 e 2. Então, no México também os números são altos, não? E nós, como seguradoras, não podemos ignorar essas pessoas. É muito grande, não? E no México estamos criando um ecossistema, não? Onde pessoas vão entrar e vai ter acesso a remédios mais barato, check-ups mais barato, nutrição, tá? Vai terapia, guia de exercício. Porque é realidade, não? Então eu vejo isto genético como não é uma ameaça, mas com oportunidade também. Quando você sabe que tem problemas com o seu coração, os problemas com, depois de sobrevivente de câncer, os seguradoras podem olhar isso como oportunidade de criar um ecossistema, não? Para cuidar dos seus clientes, não? Realidade, não? Okay? Especialmente com pessoas ficando mais velhas, as demografias, não? Não podemos ignorar pessoas com, problemas de saúde, não? Vai ter mais comum que os saudáveis, não? E finalmente, quando você está saindo aqui, vamos entregar um presentinho, que é isto, tá? E este não é muito óbvio, mas tem 3 funções isto, tá? Uma função é depois limpar suas tutelas, tá? Óculos, tá? Microfibra. Segundo, se você coloca na mesa, vira um apoio de mouse, um mousepad, de verdade funciona bem, tá? E a terceira coisa, se você coloca acima do seu teclador de laptop, vira um protetor entre o seu teclador de laptop e a tela também, tá? Então, isso é por isto, tá? Então, propaganda de RGA, porque você lembra de nós. E nosso almoço, agradável. Muito obrigado, tá? Até a próxima. Obrigado, eu tenho um do ano passado e o seu testemunho que funciona mesmo, para todas essas funções. Está lá na minha mesa. Muito bom. Bom, obrigado, doutor Ricardo, obrigado, doutora Alma, aí, pela participação. Acho que, de fato, a gente tem aí alguns desafios, né? A nossa ideia aqui no CVG era provocar um pouco o assunto mesmo, porque, da mesma forma que a gente pode ver algumas coisas negativas, a gente também vê uma série de coisas positivas, né? A gente estava ouvindo hoje de manhã toda a discussão aí sobre uma proposta da ANS sobre dar uma travada um pouco nas coberturas de plano de saúde para colocar alguns limites e baratear um pouco o custo do seguro-saúde. Vocês devem estar acompanhando isso que está acontecendo. E, de fato, no mercado de saúde todo, nós temos aí grandes desafios com relação à prevenção, né, a prevenção de riscos. Então, quando a gente olha para o seguro-saúde, a gente vê bastante oportunidade, realmente, de melhoria e de ajudar o nosso mercado. Já na carteira de seguros de pessoas, né, de risco especificamente, tem, acho que a doutora Alma colocou bem aí, ainda tem essas questões, é difícil você avaliar um risco, pelo menos na subscrição, utilizando aí esses testes, mas você pode melhorar um pouco a qualidade de vida. Eu fico pensando, tem várias companhias seguradoras que disponibilizam programas de assistências, né, para que o segurado utilize depois de contratado o seguro. E a verdade é que à medida que você vai tendo estatística, você vai tendo um perfil da pessoa, você pode também direcionar um plano de assistência que melhor se adequa ao estilo de vida e até a prevenção para que lá na frente ele não tenha um problema, não tenha um risco um pouco mais agravado, né? Então,
acho que essa questão da prevenção ficou muito forte, pelo menos para mim, ficou bastante forte aí a utilização desses testes, né? E outra coisa que chamou bastante atenção, o doutor Ricardo falou, né? Deu aí as demonstrações de quanto custava, quanto custa agora, e de fato, assim, cada dia vai ficar mais barato e eu acho que as pessoas vão, é uma tendência natural mesmo de ter essas avaliações, né? E a tecnologia tem ajudado bastante a gente nesse mercado também. Bom, é isso, eu vou abrir primeiro aqui eu pedi para vir para da doutora Alma, para ela poder comer um pouquinho também aqui com a gente, almoçar, né? Isso faz parte, né, da genética. Dá para medir isso, não? Eu vi que ficou um pessoal aí, aquela disfunção que você comentou, ficou um burburinho aí, o pessoal se interessou. Depois acho que tem bastante gente aqui, é um público que pode para isso e para o Alzheimer mesmo. Eu que Alzheimer, tem uns aí que não sabem nem onde estão mais ou menos direito aqui hoje, entendeu? Muito bom, vou abrir para a mesa. Eu só queria antes registrar aqui a presença da doutora Maria Helena Monteiro, que chegou aqui, fizemos aqui as menções da ANS, né? Então seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso almoço, tá bom? Vou abrir a palavra aí para os componentes da mesa, quiserem se... O João Marcelo está louco aqui para pegar o microfone, que eu já estou vendo, então eu vou passar aqui para os componentes da mesa e depois a gente abre. Quer falar? Muito obrigado, presidente, pela generosa menção. Eu até estava pensando em ficar em silêncio, mas diante da sua provocação, só fazer um comentário. É muito curioso, porque nós estamos hoje vivendo a incerteza sobre os impactos de novas certezas. A gente tem uma tendência a ficar preocupado com a possibilidade de descobrir que nós temos tendência genética a certas doenças em relação à possibilidade de contratar seguro, por exemplo. O que acontece é que o seguro não é um direito natural de ninguém. O seguro é um negócio que se dá na incerteza. O que a gente está fazendo, e é inevitável, não tem como fugir, é que nós vamos aumentar o grau de certeza sobre o futuro de todos. Claro, se é absolutamente certo que eu, como mulher, por exemplo, uma mulher tem um problema de câncer de mama, com a chance de 95% de ter câncer de mama, o problema dela não é mais seguro. O problema dela é se preparar para fazer uma operação e retirar a mama antes que esse câncer se construa. Então, na verdade, eu não vejo como evitar a importação do conhecimento sobre a genética para o seguro de pessoas. O que vai acontecer é que o seguro vai se tornar diferente. O ponto da incerteza que vai gerar a contratação do seguro cada vez vai mudar mais. O interesse por acumular, para se proteger de algo que antes era uma dúvida longínqua e agora é algo certo, também vai aumentar. Então, eu não vejo como, embora haja o que se pode chamar de desconforto, um certo medo de como se vai desenvolver o seguro diante das novas terapias e certezas a partir da codificação da genética, etc., eu não vejo como a gente superar esse momento sem simplesmente trazer esse conhecimento todo para o seguro. E aí o seguro vai mudar de posição, ele vai para outro lugar, e a posição do seguro e a posição do tratamento médico e da poupança para se preparar para o futuro, isso são posições que vão ser realocadas. A incerteza é normal, ela gera uma certa insegurança, mas não há a menor dúvida de que ela veio para ficar. Quem não entender isso, quem se recusar a perceber que o conhecimento sobre sobre os impactos que a genética tem na nossa saúde geral e na saúde de cada um, quem pretende que isso fique fora do seguro, eu acho que pode perder a esperança. Nos próximos 20 anos, o que vai acontecer é que as certezas vão mudar e os problemas alguns problemas deixarão de ser problema de seguro para ser um problema de saúde pública ou de saúde individual, porque não haverá mais incerteza. Acho até que nós resistimos a isso. Na Europa, salvo engano, há uma proibição para, por exemplo, diferenciar mulheres e homens para fins de seguro de automóvel. Isso é completamente absurdo. Obviamente que se uma mulher bate menos e dirige melhor, ela merece ter um prêmio menor. Fingir que não é assim é simplesmente obrigar a seguradora a criar um cadastro falsificado sobre alguma coisa que não é o gênero para chegar no mesmo resultado. Ou seja, é irreal e não se sustenta, é inconsistente. Acho que o seguro vai melhorar, mas a nossa vida, como sempre, vai ficando mais complicada diante do fato que nós conhecemos mais coisas. Muito bom, obrigado, João. Quer falar, Hélio?
Então fala, Hélio, pô. Presente dos corretores aí, qual a visão dos corretores sobre isso, pô? Obrigado, Silas. Parabéns mais uma vez aí, Silas, pelo excelente almoço que você está proporcionando a todos nós, né? Aproveitar das boas-vindas aqui para a Loja Cor. Longobardi e todo o time dele, acho que tem muito a contribuir com o CVG, com os corretores todos. Seja bem-vindo, Longobardi. Um assunto, né, Silas? Você trouxe um assunto aí muito impactante, né? Já disse tudo aqui na área de seguro. Mas é um assunto apaixonante, né? Do lado científico, realmente curiosidade para todos nós. Um caminho que eu acho que não tem realmente volta. A gente está caminhando para isso tudo. Mas também um assunto com muitos viés aí religiosos, éticos, que a gente tem que superar, né? Mas eu acredito que isso tudo, como toda essa mudança que estamos passando, também vamos superar, e eu acho que isso vai realmente agregar muito para o seguro essa discussão, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Hélio. Para o Ronald, na verdade, a gente ouve muito discussões entre os corretores, né? Quando a gente participa de fóruns do Sincor, Clube dos Corretores, e a gente fala muito sobre riscos declináveis, né? Mas lá, olhando para o empresarial, olhando para um outro segmento. Quando você falou sobre serviços facultativos, né? Falando de serviços facultativos, a minha pergunta é, isso já é possível para desenvolvimento via RGA, né? De um determinado nicho para uma determinada doença? Isso já é uma prática que a RGA tem? Sim. De oferta desses produtos? Não coloquei os nomes dos clientes, mas pelo menos já entregamos propostas para entre 8 e 10 companhias no Brasil já, de casos complicadíssimos, que normalmente são recusados. Sempre tem um preço, tá? So, basicamente, estamos Dr. Vera, é porque ela vem ao Brasil 4 ou 5 vezes por ano, exatamente para visitar esses clientes e acompanhar esses casos complicadíssimos. Sim, é uma realidade. Ok, ótimo, obrigado. Ron, deixa eu aproveitar então e botar uma pimenta aqui um pouco na história. Na visão da RGA, existe assim, a doutora Alma comentou algumas coisas, eu estou deixando ela comer aqui, mas existem algum estudo assim do ponto de vista de olhar esses testes e de alguma forma isso influenciar em precificação? Ela até comentou sobre um estudo ali do SOA, que fizeram aí alguns cálculos e tal. É possível que a gente tenha algum impacto? Por que eu estou perguntando isso? Ontem ainda estava conversando com o Jairo, está aí conosco, a gente estava falando exatamente sobre a parte de precificação, olhando para comportamento, olhando para toda a tecnologia que a gente tem hoje disponível, mas de fato o assunto dos testes genéticos de repente de alguma forma pode cooperar ou não com isso, porque da mesma forma que você pode ter uma visão que o risco deveria ser agravado, você pode ter uma visão também que o risco poderia ser melhor, né? Que a pessoa pode não ter nada e provavelmente vai viver muito tempo, né? Existe algum estudo, ou vocês estão pensando em alguma coisa sobre isso ou não? Ou a visão de vocês é só depois de emitir o seguro é que você pode tomar algumas providências ou ter alguns benefícios? Até agora é que estamos achando que é só depois da emissão da pólice. Mas a ideia é fazer mais pesquisa. O que acontece? Eles estavam fazendo muitos estudos e tem alguns estudos que falam que é pior, que é todo ruim, e tem estudos que falam que não é muito ruim. Então ainda não tem um consenso, não tem um estudo que seja, e todos os estudos falam a mesma coisa. Por isso que precisamos de mais investigações, por isso precisamos de mais pesquisas. Esse que é uma área que a está promovendo, fazer mais pesquisas para poder usar depois na precificação, usar depois antes da emissão da pólice. Agora que nós estamos fazendo, que os primeiros passos estão sendo usar depois. Mas eu penso que no futuro a gente conseguir fazer. E conseguir usar, e pessoalmente, uma das usos mais importantes que eu vejo é a epigenética. Porque ao final vai conseguir fazer uma precificação baseada na idade biológica, não na idade cronológica. Vai ser muito mais real, muito mais preciso e vai poder dar melhor preço também.
Acabei de lembrar uma coisa. Teve uma companhia em Itália que eles oferecem seus clientes, já clientes, né, um teste genético com desconto. Por quê? A companhia italiana pensava, ok, já meu cliente, se ele faz um teste genético, descobre ele tem um grande risco de ter um problema, ele vai cuidar um pouco melhor, né? Então, eu acho que isso é sensato, não? Tá? Porque por uma coisa que você cuspe numa garra, depois entrega para um laboratório, mas eu acho que a única coisa que eu ouvi que foi meio prático foi esta companhia Itália. Não sei como está indo, mas parece, common sense. A questão é que de alguma forma surgirão produtos que poderão dar desconto depois de um seguro emitido, por exemplo, entendeu? Eu não sei se isso vai ser possível no futuro, mas pode ser que nosso mercado crie produtos em que, ok, você aceitou agora, fez a emissão da pólice, depois você fez o teste, entendeu que ele pode ser um bom risco ou pode ser um mau risco e de repente você pode ter produtos voltados com essa característica. Obviamente que isso deve ser um pouquinho mais à frente, não vai ser agora, né, doutor? Você está balançando a cabeça porque não vai ser agora, mas é um pouquinho mais de tempo, mas há 3 anos a gente não imaginava um monte de coisa que está acontecendo agora, né? Então... Bom, muito bem, vamos abrir aqui, acho que dá tempo de 1 ou 2 perguntas aí da plateia. Alguém tem perguntas, alguma colocação que queira contribuir? Um de cada vez. Quer falar? Agora que estou a dar um exemplo. Por exemplo, tem uma companhia nos Estados Unidos, eles estão fazendo um teste para depressão. Para as pessoas que já têm depressão, que eles têm na proposta, eles já sei que eles têm seguro ou eles não conseguiram seguro por causa da depressão, a companhia depois da emissão da pólice, se essa como agravo, ele consegue fazer um teste genético para dar o tratamento para essa pessoa que seja o melhor tratamento e depois reconsiderar o agravo. Então eles fazem, já tem 2 companhias nos Estados Unidos que estão fazendo esse teste especificamente das pessoas com depressão, porque sabemos que o tratamento da depressão é complexo. Um tratamento onde você precisa testar um remédio, depois muda para outro remédio, se o primeiro não conseguiu o efeito desejado. É um tratamento muito difícil, mas agora com os genéticos estão conseguindo encontrar um tratamento ótimo e dar melhor classificação ou reconsiderar o risco quando a pessoa tem esse tipo de padecimento. Acho que esse vai ser o futuro, né, com esses tipos de testes. Obrigado, doutora. Bom, vamos caminhando aqui para o final do nosso almoço, né? Queria dar alguns recados ainda, dizer que o evento foi transmitido aí ao vivo no Facebook, então obrigado a todos aqueles que estão no Facebook também aí ligados conosco. Reforçar aí os canais de mídia, né, do CVG, tem a TV CVG, o Facebook, o LinkedIn, tem um canal de WhatsApp também que a gente utiliza bastante para comunicação. Nesse momento agora nós temos aí inscrições abertas para um curso de atuária básico, que vai acontecer do 11 a 4/12. Marcelo Figueiredo, que está aqui conosco, é o professor dessa turma, né? Então estão abertas aí as inscrições para quem tiver um pouco mais que quiser se aprofundar um pouco em atuária. Temos também aí, como já comentamos, né, o curso online, que vai de 11 de novembro a 25 de novembro, que é o curso com o CVG e a Treinaseg, como vender seguros de vida. E no dia 26 de novembro, nós vamos ter um webinar, né, que eu devo participar junto com o André, para a gente fazer aí uma parte via webinar, ao vivo. E para encerrar o ano, né, já queria reforçar o convite para vocês. No dia 29/11, nós teremos aqui a nossa festa de confraternização do CVG. Vai ser no Trio Pérgola, no edifício Berrini One, bem ali na esquina da Berrini com a Bandeirantes, né? Nós fizemos lá há 2 anos atrás, né? 2017. Então, um lugar bem legal. Vai ser uma sexta-feira. Então, que é bom que nós vamos esticar um pouquinho mais. Geralmente as festas a gente acaba entre 11h30 e meia-noite. Essa vai até 1h30, vai ter uma banda. A Lúcia já contratou lá a banda, falou que a banda toca demais. Então, assim, é um dia realmente para a gente comemorar e poder curtir um pouco. Nós trabalhamos bastante esse ano, né? Ainda temos muitas coisas ainda para alcançar. Tem meta para bater, para quem tem meta. Tem produto novo para criar ainda. E temos ainda, agora na próxima semana, teremos um evento
da Linha Internacional aqui da América Latina, que vai ser em Mendoza. Então, alguns dos nossos diretores estão indo para lá e tal, vão participar. E já estamos de olho no ano que vem, né? Então, nós estamos montando aí todo um planejamento de ações para 2020. Uma coisa que eu acho que vale a pena citar, nós estamos tentando aí pelo menos organizar um grande evento falando sobre subscrição. O Ron já deu até uma série de dicas para nós, o Dr. Jairo que está aqui da Samplemente está ajudando também, o seu conhecimento, e nós estamos tentando provavelmente organizar um evento para maio do ano que vem sobre subscrição de seguros de pessoas. Então acho que é um evento, quem tiver sugestões, inclusive se quiser contribuir, fique à vontade. Nós estamos exatamente nesse momento fazendo o planejamento e já temos aí algumas pessoas, principalmente de fora, alguns temas que nós podemos detalhar, mas deve ser um evento um pouco maior, de 2 dias, e que podem contribuir bastante para o nosso mercado, tá bom? Bom, acho que da nossa parte eram esses os recados. Vou deixar um tempo aí para vocês também conversarem entre vocês. A gente geralmente, quando traz os temas, né, nas mesas, a gente acaba se importando um pouco mais para poder ouvir tudo, mas ainda tem a sobremesa que vai ser servida para vocês. Queria agradecer, deixar também um lembrete aqui que hoje tem um evento do CVG do Rio de Janeiro, que é o troféu do Rio de Janeiro lá do CVG. Eles vão homenagear uma série de companhias e personalidades, então nós daqui a pouco estaremos lá no Rio também prestigiando o evento do CVG do Rio de Janeiro, que foi o primeiro CVG do Brasil, né? Tem mais de 50 anos o CVG do Rio, então a gente gosta de participar bastante também das discussões e as ações que eles desenvolvem lá. Ok? Obrigado, gente. Fique à vontade ainda tem a sobremesa, mas fique à vontade para comer. Eu vou liberar também, já agradecer aqui todos os componentes da mesa, né, pela presença. Obrigado aí, Longobardi, pela Loja Cor. Mando um abraço a todos lá. Obrigado pela confiança. Dr. Ricardo aqui conosco. Ron, mais uma vez, obrigado pela participação e pela confiança aí de trazer os temas ao CVG. Doutora Alma, muito obrigado. Hélio, obrigado. E o Marcelo, obrigado mais uma vez. E Kobayashi, nós precisamos ir para o aeroporto. Obrigado também. Tá bom? Obrigado, gente. Uma boa tarde para vocês.